Mas vamos falar agora de economia e é uma indicação aí positiva que nós tivemos. Após 2 meses de quedas recordes, os investimentos cresceram fortemente no mês de maio, foi a maior alta mensal desde fevereiro de 96, que é o início da série histórica do levantamento feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É uma reação parcial aí da atividade, o indicador IPEA de formação bruta de capital fixo, que é o termômetro dos investimentos, cresceu 28,2% no mês de maio. E nós vamos falar sobre isso com José Ronaldo de Castro Souza Júnior, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. José Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Bom, foi um tombo muito pesado antes e aí veio a reação. Parece que o mês de maio vai ser marcado aí por reação de vários indicadores. Abril foi talvez o fundo do poço. Agora, especificamente em relação aos investimentos, como é que você avalia essa reação? Bom, os investimentos eles sempre reagem de forma mais intensa até do que o próprio PIB, né? E dessa vez não foi diferente. Então a gente está vendo uma variação nos dados de investimento maior do que as variações dos outros indicadores de atividade. A gente tem que notar que já em março e abril as quedas foram quedas recordes, né? Então essa recuperação ela veio agora, já era esperada, a gente já no início de junho, a gente já falava que abril teria sido o fundo do poço, então está vindo em linha com o que a gente já estava projetando mesmo. Agora, chama atenção porque mesmo no mês de maio a gente ainda tinha vários estados com atividades interrompidas, os vários setores não conseguiram retomar de fato a atividade e houve investimentos, por exemplo, em máquinas e equipamentos. Você acha que pode ter sido alguma adequação a essa nova realidade que nós temos, os investimentos que estavam planejados, o que se pode pensar a respeito dessa retomada? Bom, o mês de maio, de abril, desculpa, o mês de abril realmente foi aquele mês de paralisação parcial de vários setores e alguns setores até paralisação total. Então, de fato, quando comparado com o mês de abril, qualquer alta fica uma alta muito grande, né? Mas parte desse crescimento, dessa elevação do investimento no mês de maio, deveu-se também à alta das importações de máquinas e equipamentos. A gente teve um crescimento de quase 150% na importação dessas máquinas e equipamentos. Parte disso a gente pode atribuir àquelas importações que estavam paralisadas até mesmo por conta da atividade industrial chinesa, né? Boa parte do que a gente importa vem da China e de outros países europeus que também estavam paralisados ou semi-paralisados nesse período anterior. Então, isso deve ter gerado aí um fluxo, um acúmulo de fluxo para o mês de maio também. E teve também um aumento do indicador de investimentos, a construção civil, que era o setor que vinha muito bem antes da pandemia, dos que mostraram maior recuperação desde o ano passado, também deu uma freada, maio já seria retomada. Pois é, na verdade, a construção civil ela tinha caído menos do que a compra de máquinas e equipamentos, e agora ela teve uma recuperação de 14%, que é uma taxa bastante alta, mas uma taxa menor do que do investimento total, né? Máquinas e equipamentos cresceram 68,7%. Então, assim, a gente está vendo agora uma recuperação, até mesmo não só da construção civil, como também da venda de materiais de construção. Esse movimento, então, tende a perdurar nos próximos meses aí. Agora, José Ronaldo, a gente precisa lembrar que o Brasil vinha com um nível muito baixo de investimentos há muito tempo, né? Quando a gente vê o PIB, por exemplo, a formação bruta de capital fixo está lá na faixa de 15, 16%, quando se esperava que pudesse chegar a 20% ou mais, para lembrar momentos em que o Brasil, de fato, teve investimentos que conseguiram alavancar um crescimento mais robusto da atividade econômica de modo geral. Então, teríamos como meta chegar a esse ponto. Como é que você vê o contexto geral? Porque o governo aposta muito nessa possibilidade de termos investimento de fato, através de concessões, de privatizações, de disposição do próprio empresário local a investir mais. Sim, a gente, de fato, ainda estava no nível muito baixo. É bom lembrar que a crise anterior, ela que iniciou em 2014 e foi até 2017. 2017 começou uma retomada lenta. A gente ainda estava com um nível de investimento muito baixo mesmo. Então, assim, a recuperação estava só se iniciando quando veio a nova crise e aí joga para baixo de novo
os investimentos. Quer dizer, a ideia é, de fato, voltar para algo entre 19%, 20%, 21%. Claro que, para isso, nós vamos ter que contar com reformas econômicas que melhorem a expectativa dos empresários, para que também melhore o ambiente regulatório. Um bom exemplo é essa reforma que acabou de ser feita do saneamento básico, outras têm que vir também, como, por exemplo, energia elétrica e outras coisas, para que a gente não só melhore o ambiente macroeconômico via melhora da fiscal, né, assim, do resultado fiscal, que a gente tem hoje um problema muito grave, como também a melhora desse ambiente regulatório para a atração de investimento. Isso é essencial para que a gente tenha uma retomada sustentável do crescimento e não seja um voo de galinha, né? Agora, você vê condições de retomada dos investimentos nesse segundo semestre ou de intenção, porque muitas vezes o investimento leva um bom tempo de maturação. Então, você começa, tem o projeto, tem o encaminhamento, concessões que são lançadas, mas de a gente ter uma sinalização positiva, mesmo com essa perspectiva de uma retração da economia que pode ficar por volta de 6,5% até um pouco mais? Bom, a retração, essa retração de 6,5%, a gente está projetando 6%, ela está contando já com uma recuperação no segundo semestre. Por quê? Porque a queda no primeiro e segundo trimestre foram muito grandes, né? Então, para que a gente tenha esse -6%, a gente precisa ter uma recuperação no segundo semestre. Os investimentos, a gente também espera que tenham aí uma recuperação, mas mais importante que isso caminhando no cenário de continuidade, na verdade, de aumento da velocidade das reformas, a gente pode melhorar, sim, o ambiente para os próximos anos. Aí, como você falou muito bem, a gente pode melhorar esse ambiente de intenções de investimento e planejamento dos investimentos para o próximo ano e o seguinte, né? Então, essa talvez seja a questão mais importante até do que a própria recuperação do segundo semestre desses investimentos. Porque até quando a gente pensa no saneamento, que já teve a aprovação do novo marco, os investimentos vão acontecer de uma hora para outra, né? Não, exatamente. Eles vão demorar, assim, primeiro passo foi fazer a reforma. Depois você vai ter que atrair esses investidores, esses investidores vão ter que fazer um roadshow no Brasil, conhecer onde investir, onde eles vão querer aportar com seus investimentos, e o ambiente macroeconômico geral também precisa melhorar, tá? O principal ponto hoje, a gente tem que insistir nisso porque realmente é a grande questão, é a fragilidade fiscal. As contas públicas hoje são um fator de aumento de risco, e aí isso tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado para que você consiga atrair até mesmo esses investimentos, tá? Isso, nós conversamos com o José Ronaldo de Castro Souza Júnior, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. José Ronaldo, muito obrigado, uma boa tarde. Por nada, boa tarde.